o tesão pela vida, né? É o que nos impulsiona. Como é que tá a sua semana aí? Aqui no Saia Justa sempre é um momento para boas conversas, com muito acolhimento e trocas. E é assim que a gente recebe ela, Fernanda Lima. Muito bem-vinda! Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente vive tentando dar conta de tudo. A gente já sabe disso, né? Trabalho, família, prazos e o corpo vai junto. Vai avisando, mandando sinais. Mas será que a gente escuta? E tem muito tabu quando o assunto é saúde íntima. Por que essa conversa ainda é tão difícil para a gente, principalmente para grande parte das mulheres? Acho que tem um pouco de criação. Eu convivi com muitas mulheres, mas elas não falavam muito sobre a saúde íntima, mas eu me lembro da minha mãe falando, eu preciso marcar o meu preventivo. Eu não sabia nem do que se tratava. E fui aprender depois, mas eu não acho que seja um assunto, dependendo da família, ou dependendo de onde a pessoa viva, que aquilo é um contexto de conversa para ela, seja dentro de casa, então ela não vai aprender. Na escola a gente não tem muito isso, a gente, na verdade, não tem nada disso. Às vezes, conversar com uma amiga, você tem intimidade para conversar com uma amiga sobre isso? Falar com o marido, dependendo se você fala com o marido ainda vai achar, você tá com alguma coisa? Pegou aonde isso? Ainda é julgada porque você está sentindo alguma coisa. Eu já passei por um momento de chegar ao médico e ficar com vergonha de contar para o médico que eu estava sentindo alguma coisa e ser julgada. E ele estava ali para cuidar de mim. A gente é de uma época, inclusive, que algumas mães, não todas, mas talvez a maioria, tinha vergonha até de nomear o próprio órgão genital. Exato. Vergonha de falar sobre menstruação, era você tá de Chico, né? Tinha outros nomes. Imagina tratar com uma certa normalidade, falar sobre a saúde íntima da mulher. Quando tudo parece que quando se refere à mulher, acaba virando um tabu, né? Por isso acho necessário e importante a nossa conversa de hoje, né, Fernanda? Eu também, com a minha mãe, também tive a mesma dificuldade de comunicação nesse lugar. A minha mãe não me levou ao ginecologista quando eu menstruei pela primeira vez. Ela tinha vergonha de falar, ela não tinha vocabulário para falar sobre aquilo, porque também foi criada assim. Então, hoje eu entendo, perdoo, né, tadinha, não conseguia falar. Só que eu fico também, assim, pensando, puxa, coitada de mim, eu fui na ginecologista sozinha pela primeira vez para falar sobre menstruação, para falar sobre a primeira vez. Então, eu acho que a gente fica nesse lugar muito solitário como menina, né? Eu acho que hoje a gente, com as nossas meninas, obviamente vai ser diferente, mas a gente ficou nesse lugar muito solitário. E meninas, vamos pensar uma coisa, a medicina, até então, não foi feita para nós, né? A medicina estava estudando os homens e os problemas dos homens. Tanto que a gente hoje está falando de menopausa, porque hoje começaram a estudar a menopausa. E em 1998, sei lá, há pouco tempo atrás, descobriram o tamanho do clitóris, né? Que a gente tinha um órgão para o puro prazer. Então, a gente está falando de um assunto que é óbvio que a gente sofreu, que a gente foi oprimida e que a gente até hoje carrega marcas. Falando em cuidar da saúde, é um exercício, sim, de escuta, de afeto com a gente mesma. E a Fernanda decidiu transformar esse tema num convite ao diálogo. Ela é embaixadora de uma campanha nacional de prevenção ao câncer de colo do útero, o que mais mata mulheres até os 36 anos de idade. Tem dados que são alarmantes, como os que você colocou agora. E não sei se vocês sabem, meninas, são 19 mulheres por dia que morrem no Brasil de câncer de colo do útero. É um número muito alto. E se a gente falar que tem prevenção, é muito bom saber, né? Porque a gente realmente precisa falar. Como eu prometi, Gil do Vigor no nosso sofá. Bem-vindo, Gil! Lá vai a pergunta e vai pra você, tá? Eita. Onde tá o tesão de cada um aqui? Gil. Boa pergunta. Eu sei que nós falamos sobre tesão e tem essa questão, né? A gente leva pro lado sexual também, o libido. Mas eu falo tesão é energia. Tesão é vontade de viver. O tesão, ele vai muito além. O tesão, ele é biológico. Ele vai antes do Gil, ele vai antes da Juliette, ele vai antes de quem nós somos. E o tesão, ele está conectado também com
quão intenso e quão conhecedor de nós mesmos nós somos. Eu estava estudando recentemente sobre tesão, inclusive, e eu vi que o tesão pela vida, ele vem com o autoconhecimento. Se você conhece a si mesmo, você consegue desfrutar melhor da vida e você aumenta o tesão por si. E isso é muito legal. Depois dos 50, se você já tem esse tesão pela vida, Brasil, que eu sei que você tem, esse tesão vai aumentar de uma maneira porque tem a ver com a maturidade. Eu tenho tesão pela vida só de acordar, só de eu estar viva, sabe? E eu tenho um relato bonito para contar para vocês sobre esse tesão pela vida de uma pessoa que não está mais aqui, mas era a própria energia vital, que era a Hebe Camargo. A gente viajava muito e eu nunca vi ela mal-humorada ou ela mal agradecida com nada e pela vida. Então ela acordava, a gente estava no avião, uma viagem internacional, por exemplo, ela abria a janelinha, bom dia, sol. Passava o comissário, bom dia, lindo, tudo em português, tá? Mesmo que a pessoa não entendesse nada. Mas só que todo mundo entendia ela porque tinha esse tesão pela vida, que é a energia que você acabou de falar. Então, eu me conecto muito, para mim o tesão está muito ligado com coisas que independem do sexo, né? Realmente, tantas outras coisas que dão tesão pra gente, né, Érica? Tem dia que a gente realmente está assim, quicando, né? E às vezes acontece da gente não tá naquele dia de tanta alegria. Talvez você tá naquele dia que você não tá brilhando tanto, e me falaram recentemente, porque eu acho que eu não tô nesse momento brilhando tanto. Não, imagina se Isso. né? E aí, meu psicólogo, meu terapeuta falou assim, eu falei, eu não tô com vontade de fazer nada, tô com vontade de comer muito, tô com vontade de não fazer nada quando eu puder fazer isso. E aí ele falou, tá tudo bem, não se culpe. Tá tudo bem se hoje você não quer ser produtiva, se hoje você não tem saia justa, se você não vai gravar alguma coisa. Porque às vezes a gente também tem um compromisso tão grande de entregar o tempo todo, entregar alegria, entregar brilho e alegria de viver o tempo todo, e às vezes você só precisa ficar com você, com seus pensamentos e entender o que está acontecendo na sua vida, sem se julgar e falar, eu preciso malhar para levantar esse astral. Às vezes você precisa daquele tempo de reflexão e entender seu momento. Concordo. Só não pode ficar afundado naquilo, aquilo virar uma outra coisa. Eu concordo. Eu acho que vale como um momento de reflexão para sua vida, Exatamente, a gente entender, muitas vezes esquecemos, né? Mas a vida, ela é cíclica e tá tudo bem. Às vezes a gente tá em cima, às vezes a gente tá embaixo. E me faz lembrar de muitos, assim, o mar tem as suas marés, a lua tem as suas fases, o ano tem as suas estações. Então, às vezes a gente vai querer estar mais introspectiva, às vezes mais para fora, às vezes mais alegre, às vezes mais melancólica. São épocas, dias, isso muda muito. Sim. Eu tenho, durante a fase ovulatória, é um negócio assim, acho que isso, não sei se funciona com todo mundo que menstrua, mas para mim, me dá, assim, um tesão, não só na vida, mas, assim, um tesão sexual absurdo. E isso gera uma coisa de, cara, eu quero resolver tudo, assim, de trabalho, de energia, uma energia que, pelo amor de Deus. Eu conheço muitas pessoas que têm o tesão pela vida, que dá água na boca de olhar essa pessoa viver. E nos desafios que tive pela vida, eu aprendi a acordar buscando esse tesão. Buscando, hoje eu vou viver, degustar. E eu lembro de um momento onde a gente partilhava isso dentro do reality. Eu lembro de uma cena pegando na mão de Gil, olhando no olho dele e cantando uma música que dizia: já que estamos aqui, vamos aproveitar o tempo que nos resta, né? E eu, vai, Gil, vamos viver. Sede de mundo e sede de vida. É isso. Eu fiquei pensando assim, que na juventude, a minha libido era muito voltada para o sexo, sabe? Muito, assim, eu queria aproveitar e transar muito, e aprender e essas coisas. Eu comecei a trabalhar muito cedo e logo comecei a viajar muito e tive que abrir um pouco mão das diversões da vida, sabe? Das viagens com os amigos, de finais de semana, de feriados, porque eu passei trabalhando, assim, muito. E eu direcionei toda a minha libido para o meu trabalho e para a minha carreira, toda. E quando eu vi, com muito prazer, com muita satisfação, mas eu virei uma workaholic, completa. E aí depois, enfim, casamento, né? Paixão, casamento, volta de novo, tesão pelo sexo e tal. Aí filhos, a libido
inteira para os filhos, toda a energia vital para os filhos, porque é uma coisa de louco, né? Um negócio que te consome, que é delicioso, que é um prazer enorme, aquele cheirinho, né? Você ficar abraçado. Até hoje eu tô com minha menina de 5 anos, às vezes eu tenho que desencanar dela para jogar essa energia vital em outro lugar, porque senão eu só fico viciada nela. Fica assim, maternando, sabe? né? É. E avançando um pouco mais, a menopausa tirou toda a minha libido, todo o meu tesão, inclusive pela vida. Por um momento eu fiquei assim achando tudo muito chato, muito cansativo, a coisa da névoa mental, sabe? Eu fiquei muito assim confusa. E agora voltei à vida. E falando em se sentir vivo, a gente está comemorando hoje mais um ano de vida de uma pessoa que está aqui nesse sofá. Ah, não! Parabéns, maravilhosa. Muita saúde. Ai, que amor, gente! Muita felicidade, muitos anos. Vamos! Parabéns pra você.